Olá, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui entrando em comunicação com vocês através deste vídeo, porque estamos vivendo um tempo difícil em nosso país e no mundo de um modo geral. Vivemos uma pandemia e um vírus que tem tirado vidas de pessoas em todo o globo, e nós, como cristãos, não devemos sermos irresponsáveis diante do quadro que nós estamos vivendo. Por causa disso, juntamente com a diretoria da igreja, chegamos à conclusão que a melhor atitude a tomarmos neste momento era suspendermos as nossas atividades presenciais. Então, por causa disso, os cultos de domingo, escola bíblica, cultos de quinta-feira, ensaios, cursos de jiu-jitsu, de música elétrica, todos estão suspensos, pelo menos até o dia 26, quando nós iremos novamente fazemos uma nova reunião e decidimos se prosseguimos com essa suspensão ou não, dependendo de como as coisas avançarem, mas queremos comunicar aos irmãos essa decisão, compreendendo que seria o mais sábio a fazermos no momento. E por causa disso, nós entendemos também que nós não precisamos deixar de cultuar ao nosso Deus, independente se podemos nos reunir ou não. Então os irmãos devem procurar fazer as suas leituras, os seus devocionais, juntamente com sua família, estarmos em oração pelo nosso país, pela nossa cidade, pelos nossos irmãos. Os irmãos sabem que a nossa igreja tem uma população de pessoas da maturidade, uma população grande, e nós sabemos que esta população faz parte do grupo de risco, então nós devemos ter os devidos cuidados. Os cuidados básicos, como higienização das nossas mãos diariamente, com água e sabão principalmente, o álcool em gel também deve ser utilizado. Também o isolamento hoje é mais que nunca necessário, nós iremos ver mais à frente um pouquinho sobre isso, inclusive no estudo que nós iremos ver a partir de Provérbios. Então nós temos essas comunicações, mas nós também iremos fazer os nossos cultos de domingo online. Então no domingo pela manhã nós pedimos que todos os irmãos, juntamente com seus familiares, se reúnam na sala de sua casa ou num ambiente onde haja um computador ou um celular e acessem o link que nós iremos disponibilizar, ou façam a pesquisa no YouTube Igreja Batista no bairro Goiânia, e você poderá cultuar juntamente conosco ao vivo, tanto pela manhã, no domingo às 9h30 e à noite às 19 horas. Nós iremos adorar ao nosso Deus, nós iremos louvar, nós iremos fazer a exposição pela manhã, nós iremos fazer a exposição de 1 Coríntios, iremos continuar a exposição de 1 Coríntios, e à noite também nós iremos dar continuidade à nossa exposição no livro de Marcos. Então os irmãos devem fazer isso. Pedimos os mais jovens que têm mais facilidade em acessar as mídias sociais, têm mais facilidade em acessar o YouTube, por favor, ajudem os seus pais, ajudem seus avós, se reúnam todos. É um tempo de nós nos aproximarmos mais, de nós estarmos mais voltados para os nossos familiares, nos preocuparmos mais uns com os outros e também continuarmos a adorar ao nosso Deus. Então é muito importante que os mais jovens, aqueles que têm mais facilidade com tecnologia, nos ajude neste tempo. Então, você que tem um pouco mais de dificuldade, cobre daquela pessoa da sua casa que tem mais facilidade, para que ele te ajude nisso, e que a gente possa juntos, cada um no seu lar, adorar ao nosso Deus, celebrarmos a Ele e também termos contato com a palavra de Deus, que nós não devemos deixar nunca de fazê-lo. Tendo dito isso, meus irmãos, eu quero dizer também que nós iremos continuar o nosso estudo em Provérbios. Nós não vamos parar, apesar de não nos reunirmos à noite, na quinta-feira à noite, para estudarmos o livro de Provérbios. Nós iremos fazê-lo ainda através do vídeo. Nós estaremos disponibilizando aqui a exposição, o estudo de Provérbios através deste vídeo, e a partir deste momento você pode acompanhar comigo o estudo em Provérbios. Então, para isso, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9,
e nós estaremos fazendo essa leitura e iremos também tirar algumas lições, fazer algumas considerações relacionadas a este texto. Provérbios, capítulo 9, está registrado assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou e os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão, e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. O que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os seus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, tu o suportarás. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-te à porta de tua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira, para dizer aos que passam e seguem direto o seu caminho: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Bom, irmãos, como nós temos estudado desde o início aí, do livro de Provérbios, nós percebemos como que a sabedoria tem buscado se tornar alcançável a todas as pessoas. Nós percebemos nos capítulos anteriores, por exemplo, a sabedoria clamando nas ruas, nas praças, no alto das montanhas, para que as pessoas pudessem ouvir a sua voz, para que as pessoas pudessem ter acesso a ela. Então a sabedoria no livro de Provérbios, ela como que se personifica, ela como se torna uma pessoa que quer se tornar próxima e que quer ser acessível a todas as pessoas. E no texto que nós lemos hoje, que nós acabamos de ler, o texto começa exatamente assim: a sabedoria edificou para si uma casa e ela lavrou as suas 7 colunas. Quando fala isso, lavrou 7 colunas, na cidade ali de Jerusalém, que era uma cidade grande, porém uma cidade já bastante construída, com muitas construções, uma casa com 7 colunas, isso já indica uma grande construção. Porém, como nós sabemos, o número 7 é um número significativo nas Escrituras, é um número que significa perfeição, um número que significa completude. Então, quando fala que a sabedoria edificou a sua casa e que ela lavrou as suas 7 colunas, o texto está dizendo que a sabedoria criou um ambiente tão grande, suficiente para acolher, para acomodar todas as pessoas quanto forem possíveis. Todas as pessoas que quiserem se aproximar da sabedoria. Então a sabedoria, nós percebemos a partir deste primeiro versículo, que a sabedoria é algo acessível a todas as pessoas. Todas as pessoas podem e devem adquirir sabedoria. Nós percebemos isso nos capítulos anteriores mesmo. Por exemplo, lá no capítulo 2, quando nós estudamos lá no capítulo 2, a sabedoria, ela chama a atenção das pessoas, lá no versículo 22, por exemplo, que ela vai dizer: até quando, ó nécios, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Ou seja, todas as pessoas que tinham falta de conhecimento, a sabedoria pergunta para elas até quando elas iriam permanecer neste estado. Então a sabedoria é algo alcançável a todas as pessoas. Mas a sabedoria também é algo prazeroso. Por isso que o texto vai dizer que ela deu ordem às suas criadas, assim, desde a altura das cidades, para que ela
e ela preparou o vinho e ela arrumou a sua mesa, ou seja, é algo prazeroso, é algo que traz alegria àqueles que participam da sua mesa, participam da sua vida, que tem relacionamento com a sabedoria. E quando nós percebemos isso, que a sabedoria quer ter este relacionamento com as pessoas, é interessante porque ela chama as pessoas para um banquete. E nós sabemos que no mundo antigo as pessoas só se alimentavam com quem elas tinham intimidade. Então, quando a sabedoria prepara um banquete e convida todas as pessoas a participarem desse banquete, a sabedoria está convidando as pessoas a terem um relacionamento com ela mesma. É interessante que na filosofia grega, ou no mundo grego, né, onde surgiu a filosofia, é interessante porque a palavra filosofia ela tem exatamente esse significado: philos, amigo, e sofia, sabedoria. Então é o amigo da sabedoria, o amigo do saber. Este era o filósofo. Então o texto sagrado já nos fala que a gente precisa ser amigo da sabedoria, que a gente precisa se relacionar com a sabedoria, que a gente deve ter uma vida íntima com a sabedoria. E aí no versículo 4 fala assim: quem é simples, e nós aprendemos nos estudos anteriores que o simples é aquela pessoa que nós consideramos assim, poxa, aquela pessoa que é facilmente enganada, que é facilmente influenciada pelas outras pessoas. O texto fala, quem é simples, volte-se. A ideia aqui é de se arrepender, de mudar de atitude, de mudar de conduta. Então, quem é simples, quem não tem sabedoria e por causa da sua falta de sabedoria é facilmente enganado, é facilmente manipulado, o texto, a sabedoria convoca essa pessoa a se arrepender dessa conduta dela e se tornar uma pessoa sábia. Mas como que ela pode se tornar uma pessoa sábia? A partir do momento que ela começa a desenvolver um relacionamento com a própria sabedoria. E aí o texto vai continuar falando a respeito disso, né? Que se você repreender o escarnecedor, você vai ficar aborrecido, então você não deve fazê-lo. Mas se você der instrução ao sábio, o sábio se torna mais sábio ainda. O sábio te agradece quando você o instrui, porque o sábio ele entende que quanto mais ele se relacionar, quanto mais ele estreitar o laço de relacionamento dele com a sabedoria, melhor vai ser para ele mesmo. E aí no versículo 10 vai dizer o quê? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui eu quero fazer uma pausa, abrir um parêntese e pensar com vocês exatamente esse ponto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O livro de Provérbios ele parte deste pressuposto, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temor ao Senhor é exatamente uma reverência proveniente da consciência da constante presença de Deus nas nossas vidas. Então, quando nós temos consciência de que Deus está o tempo todo presente em nós e próximo a nós e que Ele faz parte do nosso viver diário, nós o reverenciamos. E como que nós o reverenciamos? Em obediência. E aí é interessante, porque nós estamos vivendo este tempo em que havendo essa contaminação, né, este contágio de um vírus que a gente, né, de uma doença que a gente não consegue sequer ver. A gente só percebe que a pessoa, por exemplo, está contaminada quando os sintomas aparecem. Mas muitas vezes a pessoa pode estar contaminada com o vírus e nós nem percebemos. E aí começou-se a instruir o quê? Lavar as mãos, passar álcool gel, como nós já sabemos, ou seja, higiene pessoal, né, para evitar o contágio. E aí quando a gente vai lá para Levítico, lá em Levítico, no capítulo 15, eu quero ler um versículo com os irmãos rapidamente. Levítico, capítulo 15, no versículo 11, quando vai tratar a respeito de algum homem, por exemplo, que estava tendo um fluxo além do normal, ou fora do normal, vamos dizer assim, aí diz assim, também todo aquele que tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado suas mãos com água, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Então nós percebemos leis sanitárias no próprio livro de Levítico, o Senhor orientando como aquele povo deveria se portar em caso de alguém ser identificado com algum tipo de doença. Quando era em relação aos leprosos, às vezes a gente olha assim, parece uma situação muito cruel, quando um leproso era ordenado que ficasse fora do convívio social,
mas isso era a única atitude que eles poderiam tomar para preservar a vida da sociedade. Porque se isso não acontecesse, todos seriam contagiados e provocaria a morte de todos da comunidade. Então isso era necessário. E hoje nós estamos percebendo, pedido para que se lave as mãos, o que nós percebemos aqui no texto, que quem fosse tocado por alguém que não tinha lavado a mão era considerado impuro, então ele deveria se lavar, ou seja, higiene, né? Assim como está sendo orientado nos dias de hoje. E no que diz respeito aos leprosos, era pedido o quê? O isolamento social daquele que estava contaminado. E é exatamente o que está acontecendo em nossos dias hoje. E aí o texto diz o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, obedecermos aquilo que o Senhor nos orienta é o princípio da sabedoria. Naquela época, era necessário alguém que tivesse contaminado pela lepra se isolar. Era a ordem de Deus. Para quê? Para cuidar, para guardar a vida daqueles que não estavam contaminados. Porque essa era a atitude mais sábia a se tomar. Hoje, então, por exemplo, aplicando de forma prática o livro de Provérbios na nossa vida, quando as autoridades nos orientam, por exemplo, a nos isolarmos, não é tempo da gente brincar com essas coisas. Aquele que é sábio vai se isolar. Aquele que é sábio vai se isolar. Se você não está tendo aula na faculdade, se você não está trabalhando, não é férias, como alguns estão dizendo. Você não tem que aproveitar este tempo para sair, para passear, para se divertir. Não, você precisa ficar no seu lar se guardando para que você não seja contaminado e para que você não contamine a outros. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando nós temos essa atitude, e isso traz benefícios para nós mesmos. E o versículo 12 vai nos mostrar isso. Se você é sábio para você mesmo. Ou seja, os benefícios da sua atitude sábia são voltados para você mesmo. Mas também no versículo 12 diz que se você é escarnecedor, você também suportará os resultados do seu escárnio. E nós aprendemos nos estudos anteriores que quem é o escarnecedor? O escarnecedor é aquele que é orientado, que é ensinado, mas que permanece no erro. É aquele que não aceita a correção, é aquele que não aceita a sabedoria, que não aceita a instrução. Este é o escarnecedor. E além de não aceitar, ele ainda zomba daqueles que o instruem. E é interessante isso, porque muitas pessoas não estão levando a sério, por exemplo, o tempo em que nós estamos vivendo, não estão agindo com sabedoria e ainda estão zombando daqueles que estão chamando a sociedade a ter uma atitude sábia no que diz respeito ao vírus que nós estamos enfrentando. Percebem como que o texto sagrado ele nos aponta exatamente coisas práticas para o nosso viver diário? E aí, mas o texto está dizendo que o escarnecedor ele vai sofrer as consequências de seu escárnio. Aquele que abandona a sabedoria vai sofrer as consequências da sua insensatez. E aí o texto termina dizendo, olha, que a loucura, que é a falta de sabedoria, é como uma mulher apaixonada ignorante, que não sabe coisa alguma. Uma pessoa que perdeu o controle da sua própria vida, que perdeu o controle das suas próprias atitudes, que não raciocina nos seus atos e que sofre as consequências de seus atos. E qual que é a consequência? Versículo 18. As pessoas que agem na loucura, que agem com falta de sabedoria, estão buscando para si a morte. Estão trilhando o caminho da morte. Estão trilhando o caminho da sepultura. Versículo 18. E nós percebemos isso muito claramente no mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós percebemos isso muito claramente no tempo que nós estamos vivendo hoje. Milhares de pessoas morrendo por causa da falta de sabedoria às vezes. Porque quando foi orientado a se recolher, quando foi orientado a ter uma higiene mais adequada, mais cuidadosa, as pessoas não atentaram para isso. E estão morrendo. Então nós precisamos ter este cuidado, né? Vivermos em sabedoria. O livro de Provérbios é este livro que nos fala da beleza da sabedoria, mas que nos mostra como que a sabedoria pode ser prática no nosso viver diário. Nós precisamos aprender a praticarmos, a colocarmos estes princípios a cada dia nas nossas vidas e hoje mais que nunca. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos, que Ele nos dê graça para entendermos a sua vontade para nós
e que em tudo ele venha a ser glorificado, e que nós possamos ser este povo sábio, que teme a Deus e que mostra para o mundo quais são as melhores atitudes a tomar, independente do tempo em que vivemos. Amém? Que Deus abençoe a cada um.